O silêncio de Adão, a história começa. Lady Craig. O garoto na primeira fileira com um sorriso maroto. Aquele na ponta da esquerda. Sou eu. Aos 4 anos de idade. É uma sensação estranha olhar para mim, 50 anos mais tarde, e conjecturar o que está por trás daquele sorriso exibicionista. Minha mente se afasta desse retrato e vagueia em diversos rumos. Lembro-me de quando tinha cerca de 30 anos de idade. Eu acabara de dirigir um estudo bíblico na sala de estar de Phil e Evelyn. Durante a confraternização que se seguiu, agarrei um pedaço do bolo de Evelyn e dei umas voltas. Posso me ver brincando, provocando, entretendo, prendendo cada uma das pessoas que eu havia acabado de ensinar com o que minha memória diz ser um sorriso barulhento, não muito diferente do que aparece no retrato. Após todos terem saído, exceto eu e minha esposa, Evelyn me procurou com um olhar conhecido, um olhar preocupado. Acho que sei por quê. Às vezes você age como palhaço, ela disse. Imediatamente senti-me apanhado, até um pouco irritado, mas consegui aparentar despreocupação. Ah, é? Por quê? Porque isso alivia a pressão de ser o homem que você é. Outra lembrança. Talvez eu tivesse uns 12 anos. Eu estava de férias com meus pais e irmão, passando a noite num hotelzinho rústico nas montanhas, ao norte do estado de Nova York. Logo depois de uma cidadezinha modorrenta chamada Shroom Lake. Minha cama era a parte de cima do beliche. Uma janela se abria para o lago, banhado pelo luar e emoldurado por 1000 pinheiros. Lembro-me de estar deitado no beliche, olhando pela janela, totalmente arrebatado pela majestade daquela cena. Um senso irresistível de que eu era parte de algo grandioso, algo belo, insinuou-se em meu consciente. Em toda a minha vida, essa foi, talvez, a coisa mais próxima a um chamado de Deus que já ouvi. Lembro-me de estar deitado no beliche, olhando pela janela, totalmente arrebatado pela majestade daquela cena. Um senso irresistível de que eu era parte de algo grandioso, algo belo, insinuou-se em meu consciente. Em toda a minha vida, essa foi, talvez, a coisa mais próxima a um chamado de Deus que já ouvi. Eu sabia que me encaixava, sabia que era parte de uma história maior e me senti despertado. Eu tinha algo para dar que faria uma diferença. Eu me emocionei muito. Senti-me elevado a uma dimensão que eu jamais vira antes, mas também senti-me amedrontado, aterrorizado, com um temor que me queria me paralisar. Outro episódio me vem agora à lembrança. Cresci em Plymouth, um minúsculo bairro no subúrbio de Filadélfia, e meu quarto ficava no fim de um longo corredor. Certa noite eu estava deitado na cama lendo a minha Bíblia. Talvez tivesse uns 13 anos. Ouvi os passos de meu pai vindo na direção do meu quarto. Escondi depressa a Bíblia debaixo dos lençóis e agarrei um gibi. Papai teria ficado encantado ao me ver lendo a Bíblia, mas por que lhe neguei essa alegria?
porque preferi ser visto com um gibi. Se você perguntar à minha mãe como eu era quando garoto, ela de certo replicará imediatamente, como já o fez muitas vezes, e com um olhar de afetuosa exasperação. Ele era esse olhar maroto. Desde a minha infância até terminar o colégio e a faculdade, trabalhei duro para ser bobo. Ninguém que me conheceu nesses anos jamais adivinhou que eu me sentia chamado por Deus e que eu lia a Bíblia. O fato de eu escrever livros sérios, em vez de histórias em quadrinhos, tem surpreendido a maioria dos meus amigos da infância e adolescência. Será que venho tentando por anos, do jardim da infância em diante, esconder minha essência atrás de bobagens? Será que eu brincava com nossos amigos de estudo bíblico para impedir que eles me levassem muito a sério? A noção de que eu tinha algo a dizer a este mundo me aterrorizava. Seria eu um malandro tentando fugir de um chamado sentido desde muito cedo de ser homem, buscando negar os sonhos que estavam se formando dentro de mim? Talvez eu ainda seja um malandro. Ainda continue sorrindo enquanto me assento na fileira da frente da minha comunidade. Eu me pergunto se a perspectiva de mover-me para dentro do meu mundo, como a pessoa que sei que sou, ainda me apavora. Talvez isso me enfureça e faça com que eu me sinta isolado, desligado, solitário. Esses pensamentos me passam pela cabeça enquanto fito sorridente garoto de 4 anos que fui e talvez ainda seja. Enquanto continuo olhando a foto, toda uma sequência de pensamentos me ocorre. Não tenho nenhuma lembrança disso, mas não posso imaginar que a professora da escola dominical ficasse especialmente contente com meu sorriso malandro. Se eu fechar os olhos e visualizar o que presumo fosse seu olhar de desaprovação, posso sentir um estranho prazer, um sentimento definido de satisfação. Jamais senti que fazia parte do meu grupo de coleguinhas. Nunca me curvei com facilidade debaixo de padrões. Talvez eu goste que seja assim. Um pouco de rebeldia é gostoso. Talvez haja um tipo de rebeldia, um brio, uma coragem de viver autenticamente, mesmo que o preço seja o de não se encaixar. Talvez seja a coragem de sonhar. Seja o que for, gosto disso. Um pouco de reflexão honesta me faz pensar que sou um iconoclasta, um não conformista, um radical de cabelos curtos e jaqueta esporte azul marinho. Um seminário me contratou como professor por 7 anos e depois me pediu que saísse. Minha presença não se ajustava bem com parte de sua clientela. Em retrospecto, posso ver uma centena de coisas que eu disse e fiz que compreensivelmente os preocupariam. Muitas dessas coisas foram imaturas, algumas pecaminosas, outras eu faria de novo. Sinto que liberar a pessoa que sou é um negócio perigoso. Talvez eu seja um malandro rebelde de sorriso maroto no rosto, com maior frequência do que percebo. Mas nem a rebeldia nem a malandragem me definem. Há outra coisa que é mais central no meu ser. Sou um reflexo masculino do caráter de Deus. Eu fui projetado para mover-me dentro e através do meu mundo com sorriso, com riso e esperança. Sou chamado a me preocupar menos com conformidade do que com
integridade, menos em me integrar e mais com as visões de um sonhador. A leveza do riso da esperança e a coragem de permanecer sozinho, enquanto sonhos são buscados, são as marcas de um homem. Fazer palhaçada é o riso barateado. Os palhaços fazem caretas. Os homens riem. A rebeldia é a integridade corrompida. Os rebeldes destroem. Os homens dão vida. Não quero ser nem palhaço nem rebelde. Mas não quero evitar esses dois erros com tanto rigor que perca as boas qualidades que eles disfarçam. Não quero ser um conformista previsível, preso a algo que requer menos de mim do que sou chamado a dar. Não quero uma vida de fantasias, que eu possa usufruir sem sair do sofá. Quero sonhos que façam com que eu me mova diante de desvantagens impossíveis. Quero ter esperança quando a vida for intolerável e quebrar o que a torna intolerável. Talvez o sorriso exibicionista do malandro rebelde amadureça um dia para tornar-se o riso de um romântico e a coragem de um sonhador. Próxima leitura. Deus fez o homem porque ama histórias. Elie Wiesel, Os Portais da Floresta. Don Hudson.